The Global Reset, o plano dos tiranos para o mundo. 10 de agosto de 2020. Democracia, economia, futurismo, clima, política, tecnocracia. Comentários. 6. Jacob Nordangard. A crise da coroa é o gatilho para um golpe global de proporções monumentais. É o início de uma nova era, com uma nova ordem econômica internacional que corre o risco de destruir completamente as liberdades humanas. Os tiranos agora assumiram o controle para nos forçar a um mundo inteligente para o clima e saudável por meio do novo roteiro tecno-totalitário do Fórum Econômico Mundial, The Great Reset. A 13 de junho de 2019, Klaus Schwab, presidente do Fórum Econômico Mundial e secretário-geral da ONU Antônio Guterres, assinou uma parceria entre as suas duas organizações. Isso foi feito sem qualquer atenção direta da mídia, apesar das enormes implicações que isso tem para a humanidade. Em geral, isso significa que o poder sobre nossas vidas com um traço de lápis foi transferido para as corporações globais e seus proprietários. O acordo inclui 6 áreas de foco: financiamento da Agenda 2030 da ONU, das alterações climáticas, saúde, colaboração digital, igualdade de gênero e libertação das mulheres, educação e desenvolvimento de habilidades. O objetivo da parceria é acelerar a agenda de sustentabilidade da ONU e os 17 objetivos globais. Cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável é essencial para o futuro da humanidade. O Fórum Econômico Mundial está empenhado em apoiar este esforço e trabalhar com as Nações Unidas para construir um futuro mais próspero e igualitário. Klaus Schwab. O acordo também afirma que a quarta revolução industrial do Fórum Econômico Mundial é um componente importante na implementação da agenda. A digitalização é vista como a chave. Alguns meses depois, durante a reunião em Davos em janeiro de 2020, isso ficou muito claro com o lançamento do relatório Unlocking Technology for the Global Goals, compilado pela PwC e que revisei em detalhes no Panóptico Digital Post-World Economic Forum. Isso significa que os gigantes mundiais da tecnologia, que fazem parte dos grupos de trabalho do Fórum Econômico Mundial, resolverão os problemas do mundo por meio do uso de IA, satélites, robótica, drones e internet das coisas, e com alimentos sintéticos no menu. O coronavírus que desencadeia eventos. A Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 uma pandemia em 11 de março, abrindo uma janela de oportunidade para o Fórum Econômico Mundial implementar rapidamente sua nova ordem mundial. Tudo foi preparado com muito cuidado. Já em 2006, o primeiro relatório do VEF sobre riscos globais discutiu as medidas que precisavam ser tomadas no caso de uma pandemia. Algumas das recomendações foram testadas em conexão com a gripe suína em 2009. Depois disso, os grupos de trabalho continuaram trabalhando para costurar sua rede. Em 2010, a Fundação Rockefeller publicou cenários para o futuro da tecnologia e desenvolvimento internacional, em que o cenário de um futuro desligamento foi descrito quase profeticamente. No início, a noção de um mundo mais controlado ganhou ampla aceitação e aprovação. Os cidadãos abriram mão de boa vontade de parte de sua soberania e de sua privacidade para estados mais paternalistas em troca de maior segurança e estabilidade. Os cidadãos eram mais tolerantes e até ávidos por direção e supervisão de cima para baixo, e os líderes nacionais tinham mais liberdade para impor a ordem da maneira que considerassem adequada.
Fundação Rockefeller. Um ano antes de o vírus começar a atingir o mundo, o Fórum Econômico Mundial divulgou o relatório Prontidão para Surtos e Impacto nos Negócios, protegendo vidas e meios de subsistência na economia global. Os extensos preparativos começaram a ser concluídos. Em outubro de 2019, foi realizado um ensaio geral por meio do exercício do Evento 201, do qual participaram stakeholders como o Fórum Econômico Mundial, a Fundação Bill e Melinda Gates e a Universidade Johns Hopkins. Uma revisão detalhada é feita em meu post The Corona Crisis and the Technocratic Agenda, bem como em Rockefeller e Bill Gates, capitalistas monopolistas com pandemias como conceito de negócio. A grande restauração após alguns meses de medidas extremas em que sociedades foram fechadas e regras de controle autoritário foram introduzidas simultaneamente em todo o mundo. Klaus Schwab e Antônio Guterres, junto com, entre outros, o príncipe Charles, apareceram no dia 3 de junho e ofereceram uma solução para todos os problemas, a grande restauração. Schwab declarou que a crise do Covid-19 nos mostrou que nossos velhos sistemas não estão adaptados para o século XXI. Expôs uma falta fundamental de coesão social, justiça, inclusão e igualdade. Agora é chegado o momento histórico, não só no combate ao vírus real, mas também na reformulação do sistema de acordo com as necessidades que surgiram no legado da corona. Temos a opção de permanecer passivos, o que levaria ao fortalecimento de muitas das tendências que vemos hoje. Polarização, nacionalismo, racismo e, em última análise, uma crescente agitação social com conflitos. Mas temos outra escolha: podemos construir um novo contrato social, que integre especialmente a próxima geração, podemos mudar nossos comportamentos para estar em harmonia com a natureza novamente, e podemos garantir que a tecnologia da quarta revolução industrial da melhor maneira usado para nos dar uma vida melhor. Em 9 de julho de 2020, o Fórum Econômico Mundial lançou o livro Covid-19, The Great Reset, no qual os pensamentos foram desenvolvidos por Schwab e o coautor Thierry Malleret, chefe da rede de risco global do Fórum Econômico Mundial. O objetivo do livro é criar uma compreensão do futuro que o espera e está dividido em 3 capítulos principais. Macro Reset, que analisa os impactos na economia, sociedade, geopolítica, meio ambiente e tecnologia. Micro Reset, que analisa consequências para indústrias e empresas. Reinicialização individual, que discute as consequências em um nível individual. Estamos, segundo os autores, diante de uma escolha de caminho. Um caminho nos levará a um mundo melhor, mais inclusivo, mais igualitário e respeitoso com a Mãe Terra. O outro caminho nos levará a um mundo que lembra aquele que deixamos, mas pior e com surpresas desagradáveis sempre recorrentes. Assim, eles ameaçam nos assediar até que cedamos e aceitemos sua visão tecno-utópica para o mundo. Reiniciar macro-reinicialização geopolítica. Covid-19 lembrou ao mundo que os maiores problemas são globais por natureza: clima, pandemias, terrorismo, comércio internacional. No entanto, as organizações globais não foram devidamente equipadas e carecem de liderança eficaz. Segundo os autores, o sistema atual não tem sido capaz de lidar com a crise corona, mas sim caracterizado por medidas nacionais descoordenadas. Segundo os autores, isso mostra a necessidade de uma liderança mais eficaz e coordenada, e que um nacionalismo só nos desencaminha.
Portanto, a preocupação é que, sem uma governança global adequada, ficaremos paralisados em nossas tentativas de abordar e responder aos desafios globais. Isso tem sido particularmente evidente na África, América Latina e Ásia, onde as nações correm o risco de entrar em colapso devido às pressões da crise. Qualquer bloqueio ou crise de saúde causada pelo coronavírus poderia criar rapidamente desespero e desordem generalizados, potencialmente desencadeando uma agitação massiva com efeitos de nocaute global. Violência, fome, desemprego e caos vêm em seu lugar. Pode ocorrer fome de proporções bíblicas. Isso corre o risco de criar uma nova onda de migração em massa semelhante à que ocorreu em 2015, 2016. O mundo se tornará um lugar mais perigoso e pobre se não criarmos instituições globais, de acordo com Schwab e Malleret. Sem eles, a economia global não pode ser reiniciada. Não é tão difícil supor que o Fórum Econômico Mundial esteja feliz em contribuir com essa liderança, assim como indica em sua parceria com a ONU. Nos próximos anos, entretanto, parece que será muito difícil. É o caos que deve preceder a ordem. Reinicialização ambiental. De acordo com os autores, tanto as pandemias quanto as mudanças climáticas / colapso do ecossistema mostram a interação complexa entre o homem e a natureza. Eles argumentam que o Covid-19 deu ao mundo uma amostra do que uma crise climática total e o colapso do ecossistema significam para a economia, a geopolítica, as questões sociais e o desenvolvimento tecnológico. As crises também compartilham atributos comuns, como ser global em escopo, e só podem ser resolvidas por meio de coordenação global. À primeira vista, a pandemia e o meio ambiente parecem ser apenas parentes distantes, mas são muito mais próximos e mais interligados do que pensamos. Uma diferença é que as pandemias exigem ação imediata onde os resultados aparecem rapidamente, enquanto a mudança climática não parece tão significativa e, portanto, não é vista como algo importante de abordar. Durante uma pandemia, a maioria concorda com medidas coercitivas, enquanto se opõe às restrições em suas escolhas de vida. Quando se trata de mudanças climáticas, onde as evidências científicas podem ser questionadas. O livro se refere a estudos em que pandemias como a Covid-19 são consideradas relacionadas ao impacto humano no meio ambiente. Como de costume, somos nós, humanos, os culpados e é decepcionante que as emissões de dióxido de carbono tenham diminuído apenas 8% durante o desligamento. A conclusão é que uma mudança radical nos sistemas de energia e mudanças estruturais em nossos hábitos de consumo são necessárias. No entanto, é duvidoso que essas restrições se apliquem a Schwab e seus amigos no Politburo. Se, na era pós-pandemia, decidirmos retomar nossas vidas como antes, dirigindo os mesmos carros, esquentando nossas casas da mesma maneira e assim por diante, a crise do Covid-19 terá sido destruída até políticas climáticas estão em causa. Prevê-se que a pandemia dominará a política por vários anos e, portanto, corre o risco de tornar o trabalho do clima menos importante. A COP26, por exemplo, foi cancelada. Schwab, junto com seus aliados, quer evitar isso e, em vez disso, vê como a crise do Covid-19 pode abrir oportunidades para implementar sua política ambiental sustentável. Nesse cenário, governos e empresas serão estimulados a fazer a escolha certa por grandes camadas da população, desenvolvendo uma nova consciência social de que um modo de vida diferente é possível. Isso é impulsionado por um ativismo projetado com sucesso.
O líder iluminado. Uma vez que os governos podem ser tentados a retornar à velha ordem, 4 áreas-chave serão usadas para orientar o desenvolvimento na direção certa. Liderança iluminada. Líderes que estão na vanguarda da luta contra as mudanças climáticas. O livro destaca o Príncipe Charles, entre outras coisas. Conscientização do risco. A conscientização que o Covid-19 nos deu sobre as interdependências e as consequências de não dar ouvidos aos conhecimentos científicos aumentou a consciência. Mudanças comportamentais. A pandemia nos forçou a mudar nossos padrões de viagens e consumo e, assim, adotar um estilo de vida mais verde. Ativismo. O vírus corona inspirou mudanças e criou novas estratégias para o ativismo social. Os ativistas do clima que viram a poluição do ar diminuir durante a paralisação dobrarão sua pressão sobre as empresas e investidores. O massivo Green Deal da Comissão Europeia, com seu plano de investir €1 trilhão com o objetivo de reduzir as emissões e introduzir uma economia circular, é considerado o exemplo mais óbvio de como as autoridades não deixaram a crise da corona ir para o lixo. Reinicialização tecnológica. A pandemia acelerará ainda mais a inovação, catalisando as mudanças tecnológicas já em andamento e turbinando qualquer negócio digital ou a dimensão digital de qualquer negócio. Segundo os autores, a crise da corona fez com que o desenvolvimento digital em um mês desse um passo que, de outra forma, levaria até 2 anos. Quase tudo foi movido online. As empresas de tecnologia são as vencedoras e seus lucros foram enormes durante a crise, enquanto todas as ideias de negócios baseadas em reuniões pessoais, como o setor cultural e restaurantes, são as perdedoras. Isso é algo que, de acordo com Schwab Malleret, permanecerá em grande parte. A crise da coroa teve um impacto duradouro no trabalho, educação, comércio, medicina e entretenimento. Além disso, significou uma grande invasão de nossa privacidade. Veremos como o rastreamento de contato tem uma capacidade inigualável e um lugar quase essencial no arsenal necessário para combater o Covid-19, ao mesmo tempo em que está posicionado para se tornar um facilitador da vigilância em massa. Isso também levou governos em todo o mundo a abandonar o processo de extensas investigações para regulamentar novas tecnologias. Em vez disso, todas as inibições foram liberadas. De acordo com os autores, as regulamentações temporárias que foram adicionadas durante a crise também podem continuar. É também sobre distanciamento social. As comunidades darão ênfase à reestruturação dos locais de trabalho para minimizar o contato humano. Para os funcionários do setor de hotelaria, restauração e educação, o futuro parece desolador. Os autores preveem uma automação massiva para lidar com higiene e limpeza, o que por sua vez irá acelerar a transformação digital. No entanto, espera-se que a produção nacional aumente devido à robotização. Desde o início dos bloqueios, tornou-se evidente que os robôs e a IA eram uma alternativa natural quando o trabalho humano não estava disponível. Mas tem um preço. Isso torna as pessoas redundantes e é claro que são os empregos mais simples que estão em risco. Tudo dá um gosto frio e profundamente anti-humano. Mas está piorando. Segundo os autores, as paradas têm um alto custo econômico, o que faz com que sejam necessários outros métodos. Isso abre para soluções tecnológicas permanentes, como o rastreamento de contato, onde todos os nossos movimentos devem ser rastreados, rastreamento e analisados, rastreamento, para poder colocar em quarentena os infectados.
Um aplicativo de rastreamento obtém informações em tempo real, por exemplo, determinando a localização atual de uma pessoa por meio de geodados via coordenadas de GPS ou sinais de rádio. Trata-se de nos manter separados a todo custo, mas também de estudar todas as nossas atividades no passado. Vários países, como Coreia do Sul, China e Hong Kong, usaram métodos de rastreamento em tempo real intrusivos e convincentes durante a pandemia. Em Hong Kong, pulseiras eletrônicas foram usadas, enquanto outros países usaram aplicativos móveis para rastrear as pessoas infectadas que não estavam em quarentena. O aplicativo Tracetorgeter de Singapura, que avisa as pessoas infectadas se elas chegarem em um raio de 2 metros e depois envia os dados ao Ministério da Saúde, é visto como um meio termo possível pelos autores. Os autores também apontam para os problemas que surgem se esses sistemas de monitoramento forem baseados na voluntariedade. Nenhum aplicativo de rastreamento de contrato voluntário funcionará se as pessoas não estiverem dispostas a fornecer seus próprios dados pessoais à agência governamental que monitora o sistema, se qualquer indivíduo se recusar a baixar o aplicativo e, portanto, a reter informações sobre uma possível infecção, movimentos e contatos, todos serão adversamente afetados. Podem ser adotadas normas comuns para a localização de contactos à luz dos diferentes sistemas, especialmente a web destacada. Schwab e Maleret escrevem que o rastreamento de contato permite uma intervenção precoce contra ambientes superdispersos, como reuniões familiares. Não é difícil ver que o rastreamento pode ser facilmente usado contra qualquer pessoa que se oponha a este sistema diabólico. Nós, humanos, somos o contágio aos olhos desses tiranos. Eles descrevem como empresas em todo o mundo, em conexão com países que estão começando a se abrir, começaram a introduzir o monitoramento digital de seus funcionários para não arriscar o surgimento de novas infecções. Isso, é claro, vai contra todas as regras éticas e direitos humanos. Os autores também apontam que, uma vez que os sistemas estejam instalados, também não é muito provável que sejam removidos, mesmo que o risco de infecção desapareça. Os autores escrevem que vários analistas, tomadores de decisão e funcionários de segurança preveem que isso dará origem a um futuro distópico. O livro dá um aviso claro de que um estado de vigilância tecnototalitário global está sendo construído com o Coran como desculpa. No entanto, não há dúvida de que os autores consideram os benefícios superando as desvantagens, algo que também fica claro nos 2 livros de Schwab sobre a 4ª Revolução Industrial. É verdade que na era pós-pandemia, a saúde pessoal se tornará uma prioridade muito maior para a sociedade, e é por isso que o gênio da vigilância tecnológica não será colocado de volta na garrafa. Schwab e Maleret concluem um capítulo apontando que os governantes e nós mesmos podemos controlar e explorar os benefícios da tecnologia sem sacrificar nossos valores e liberdades individuais e coletivas. Schwab, que tem um papel central na criação e promoção do sistema de vigilância tirânico, deixa a responsabilidade para o resto de nós. Microreset, segundo os autores, vale para os empresários que agora não há retorno ao sistema que existia antes. Covid-19 mudou tudo. Quando confrontados com isso, alguns líderes da indústria, executivos seniores, podem ficar tentados a equiparar redefinir com reiniciar, esperando voltar ao velho normal e restaurar o que funcionava no passado. Tradições, procedimentos testados e maneiras familiares de fazer as coisas, em suma, o retorno aos negócios normais.
Isso não vai acontecer porque não pode acontecer. Na maior parte, o business as usual morreu ou pelo menos foi infectado por Covid-19. O que agora, de acordo com Schwab e Malleret, se aplica é teletrabalhos, reuniões virtuais, processos de tomada de decisão mais eficientes, aceleração da digitalização e soluções digitais. As empresas que não seguirem as recomendações dos tiranos para uma transformação digital total terão dificuldade em sobreviver. Os vencedores são grandes empresas de comércio eletrônico e serviços de streaming, como Alibaba, Amazon, Netflix e Zoom. Por exemplo, a riqueza já astronômica do CEO da Amazon, Jeff Bezos, teria aumentado 60% durante a crise. Em pouco tempo, o comércio foi assumido por alguns parasitas monopolistas. O mesmo vale para a empresa de videoconferência Zoom. Sua ascensão na primavera de 2020 é excepcional. Quase tudo está previsto para ir para o ciberespaço. Em 2019, 1% das consultas com médicos ocorreram online na Inglaterra. Durante a crise corona, esteve em 100%. O comércio eletrônico também deve crescer quando os clientes são forçados a ficar online. A Big Tech e a indústria da saúde são as vencedoras. 3 setores em particular irão florescer, no total, na era pós-pandemia: grande tecnologia, saúde e bem-estar. Na era pós-corona, os governos também deverão obter maior controle sobre o empreendedorismo. Os pacotes de estímulo vêm com condições sobre como um negócio é conduzido. De acordo com os autores, o capitalismo das partes interessadas com governança ambiental, social e corporativa, ESG, está chegando. Isso significa que as empresas devem assumir sua responsabilidade social e investir de forma sustentável. Por meio do ativismo de ONGs como o Greenpeace, as empresas serão pressionadas a fazer a escolha certa. Isso lembra muito a fórmula de sustentabilidade de grandes negócios de Pieter Vicemius, descrita em seu livro Mil Tons de Verde: Estratégias Sustentáveis para a Vantagem Competitiva, e no relatório da Comissão Trilateral Além da Interdependência, a que me refiro em minha dissertação. Reinicialização individual. No último capítulo, os autores analisam as consequências individuais da pandemia. Eles escrevem que, ao contrário de outros desastres, como terremotos e inundações, que criam simpatia e aproximam as pessoas, a pandemia teve o efeito oposto. Tem sido devastador para nós, humanos. A pandemia é um processo demorado que combina um forte medo de morrer como uma incerteza sobre quando o perigo terá passado. A pandemia pode voltar o tempo todo. Também foi acompanhado por ações autoritárias e erráticas por parte das autoridades. Isso resulta em ansiedade. A pandemia também dá origem a ações egoístas porque todos ao redor são percebidos como portadores em potencial. Não ajudamos os outros por causa do medo da morte. Também cria culpa e vergonha. É impossível agir corretamente. Isso também se reflete na escala macro por meio de países que fecharam suas fronteiras e restringiram fortemente as viagens. Essas medidas também deram origem ao racismo e desencadearam o patriotismo e o nacionalismo. Os autores veem isso como uma mistura tóxica. Os humanos são seres inerentemente sociais. Companheirismo e interações sociais são um componente vital de nossa humanidade. Se privados deles, encontramos nossas vidas de cabeça para baixo.
As relações sociais são, em uma extensão significativa, obliteradas por medidas de confinamento e distanciamento físico e social e, no caso dos bloqueios da Covid-19, isso ocorreu em um momento de ansiedade elevada, quando mais precisávamos deles. Os autores mostram que consciência os criadores de desastres têm sobre os efeitos psicológicos que o isolamento social significa para os humanos. Não temos sido capazes de buscar o apoio de amigos e familiares da mesma forma. Fomos privados da proximidade de que precisamos para funcionar. Torna-se como uma tortura prolongada onde somos lentamente quebrados. Isso significa que as doenças mentais aumentaram dramaticamente durante o ano. Eles apontam que indivíduos com problemas mentais anteriores terão ataques de ansiedade piores. O distanciamento social aumentará os problemas mentais mesmo após a retirada das medidas. A perda de renda e empregos aumentará o número de mortes por suicídio, overdoses e alcoolismo, etc. A violência doméstica aumentará durante a pandemia. Pessoas e crianças vulneráveis, beneficiários de cuidados, os socialmente desfavorecidos e os deficientes, terão aumentado a doença mental. Os autores apontam que isso se refletirá na necessidade de cuidados de saúde mental nos próximos anos para lidar com o trauma. A área terá, portanto, uma alta prioridade para os tomadores de decisão após a crise corona. Isso mostra como esses tiranos são frios e implacáveis. Eles sabem muito bem o que causaram. Este é o efeito que procuram e que nos fará fazer a escolha certa. Como um rebanho de ovelhas, devemos ser levados à sua ditadura tecnológica. O capítulo sobre empreendedorismo apresenta como o cuidado futuro tomará forma. Como em qualquer outro setor, o digital terá um papel significativo na definição do futuro do bem-estar. A combinação de IA, IoT, sensores e tecnologia vestível produzirá novos insights sobre o bem-estar pessoal. Eles monitorarão como somos e nos sentimos e, progressivamente, confundirão as fronteiras entre os sistemas de saúde públicos e os sistemas de criação de saúde personalizados. A tecnologia também deve ser capaz de medir nossa pegada de carbono, nosso impacto na biodiversidade e a toxicidade de tudo que colocamos em nós. A necessidade de controle dos tecnocratas parece insaciável. De acordo com os autores, a pandemia também nos deu tempo para refletir sobre o que valorizamos na vida. O tempo de isolamento fornece uma visão sobre nosso estilo de vida anteriormente insustentável que negligenciou o clima e o meio ambiente. De acordo com Schwab, isso agora pode ser corrigido. A pandemia nos dá esta chance. Representa uma rara mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e redefinir nosso mundo. As conclusões discutem o número de mortos um tanto surpreendente da pandemia. Ressalta-se que até o final de junho, Covid-19 havia matado apenas 0,006% da população mundial. Deve estar relacionado com a peste negra, 40% da população, e a gripe espanhola, 2,7% da população. O número de mortos de corona, portanto, não é diretamente algo que justifique um fechamento total do mundo. Pagamos e teremos que pagar um preço alto por algo que foi exagerado além de todas as proporções e que serviu de gatilho para introduzir uma nova ordem tecnototalitária. Os tiranos operaram de acordo com o princípio as crises abrem oportunidades de negócios e foram capazes de capitalizar efetivamente o sofrimento que causaram a nós humanos.
Eles também nos ameaçam de voltar com seu terror se não aceitarmos seus planos de controlar e regular nossas vidas em detalhes. Esses são métodos puramente orientados para a máfia. Nenhum de nós escolheu Schwab e seus amigos do Clube dos Bilionários para ditar nossas vidas. É hora de depor os tiranos. Seu lugar de direito é atrás das grades. Leia toda a história por trás do que está acontecendo agora em meu livro Rockefeller, uma história inteligente para o clima. Leia também Rockefeller e Bill Gates, capitalistas monopolistas com pandemias como conceito de negócio panóptico digital do Fórum Econômico Mundial, a crise corona e a agenda tecnocrática.